Sacrifício pelo pecado. O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas, dize-lhes: Quando um homem tiver pecado involuntariamente contra uma prescrição do Senhor, fazendo uma das coisas que ele proibiu, se aquele que tiver pecado for um sacerdote ungido, de maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor por sua transgressão um novilho sem defeito como sacrifício de expiação. Levará o novilho diante do Senhor, à entrada da tenda de reunião. Porá a mão sobre a cabeça do touro e o imolará diante do Senhor. O sacerdote ungido tomará o sangue do touro e o levará à tenda de reunião. Mergulhará o seu dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do Senhor, diante do véu do santuário. Em seguida, porá o sangue nos fornos do altar, dos perfumes aromáticos que está diante do Senhor, na tenda de reunião, e derramará o resto do sangue do touro ao pé do altar, dos holocaustos que está à entrada da tenda de reunião. Tirará a gordura do touro imolado pelo pecado, tanto a que envolve as entranhas como a que adere a elas, os 2 rins com a gordura que os envolve na região lombar, e a pele que recobre o fígado, a qual será desprendida de junto dos rins. Fará como se faz com um touro de sacrifício pacífico, e queimará tudo isso no altar dos holocaustos. Mas o couro do touro, sua carne com sua cabeça, suas pernas, suas entranhas, seus excrementos, enfim, todo o touro, o levará para fora do acampamento em lugar limpo, onde se jogam as cinzas, e o queimará sobre a lenha. Será queimado sobre um monte de cinzas. Se foi toda a Assembleia de Israel quem pecou involuntariamente por inadvertência, cometendo alguma ação proibida pelos mandamentos do Senhor, tornando-se assim culpada, se o pecado cometido por ela vier a ser conhecido, a Assembleia oferecerá um sacrifício de expiação, um novilho, que se conduzirá diante da tenda de reunião. Os anciãos da Assembleia porão suas mãos sobre a cabeça do touro, o qual será imolado diante do Senhor. O sacerdote ungido levará o sangue do touro à tenda de reunião. Mergulhará seu dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do Senhor, em frente do véu. Porá o sangue nos cornos do altar que está diante do Senhor, na tenda de reunião, e derramará o resto do sangue ao pé do altar dos holocaustos, que está à entrada da tenda de reunião. Tirará toda a gordura do touro para queimá-la sobre o altar. Fará desse touro o que se fez com o novilho imolado pelo pecado. É assim que o sacerdote fará a expiação por eles, e serão perdoados. Levará depois o touro para fora do acampamento e o queimará como o primeiro. Este é o sacrifício pelo pecado da Assembleia. Se foi um chefe quem pecou, cometendo involuntariamente uma ação proibida por um mandamento do Senhor seu Deus, tornando-se assim culpado, trará para sua oferta um bode sem defeito, logo que tiver tomado consciência de seu pecado. Porá a mão sobre a cabeça do bode, e o imolará no lugar onde se imolam os holocaustos diante do Senhor. Este é um sacrifício pelo pecado. O sacerdote, com o dedo, tomará o sangue da vítima oferecida pelo pecado, e o porá sobre os cornos do altar dos holocaustos, e derramará o resto do sangue ao pé desse altar. Queimará em seguida sobre o altar toda a gordura, como a dos sacrifícios pacíficos. É assim que o sacerdote fará pelo chefe a expiação de seu pecado, e ele será perdoado. Se for alguém do povo quem pecou involuntariamente, cometendo uma ação proibida por um mandamento do Senhor, tornando-se assim culpado, trará para sua oferta uma cabra sem defeito, pela falta cometida, logo que tiver tomado consciência de seu pecado. Porá a mão sobre a cabeça da vítima oferecida pelo pecado, e a imolará no lugar onde se imolam os holocaustos. Em seguida, o sacerdote, com o dedo, tomará o sangue da vítima e o poloá sobre os cornos do altar dos holocaustos, derramando o resto ao pé do altar. Tirará toda a gordura, como se fez no sacrifício pacífico, e a queimará no altar, como agradável odor ao Senhor. É assim que o sacerdote fará a expiação por esse homem, e ele será perdoado. Se for um cordeiro que oferecer em sacrifício pelo pecado, oferecerá uma fêmea sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da vítima oferecida pelo pecado, e a imolará em sacrifício de expiação no lugar onde se imolam os holocaustos. Em seguida, com o dedo, tomará o sacerdote o sangue da vítima, oferecida pelo pecado,
e o porá sobre os cornos do altar dos holocaustos, derramando o resto do sangue ao pé do altar. Tirará toda a gordura como se tirou a do cordeiro, do sacrifício pacífico, e a queimará no altar, entre os sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor. É assim que o sacerdote fará expiação pelo pecado cometido por esse homem, e ele será perdoado. Se alguém chamado como testemunha, após ter ouvido a adjuração do juiz, peca por não declarar o que viu ou o que soube, levará o peso de sua falta. Se alguém tocar por inadvertência uma coisa impura, como o cadáver de um animal impuro, de uma fera ou de um réptil impuro, ficará manchado e culpado. Da mesma forma, se, por descuido, tocar uma imundície humana qualquer e logo se der conta disso, será réu de culpa. Se alguém por descuido ou irreflexão jurar fazer qualquer coisa, de bem ou de mal, logo que se der conta disso, será culpado. Qualquer que seja o juramento inconsiderado, aquele, pois, que for culpado de uma dessas coisas, confessará aquilo em que faltou. Apresentará ao Senhor em expiação pelo pecado cometido uma fêmea de seu rebanho miúdo, uma ovelha ou uma cabra em sacrifício pelo pecado. E o sacerdote fará por ele a expiação de seu pecado. Se não houver meio de se obter uma ovelha ou uma cabra, oferecerá ao Senhor em expiação pelo seu pecado 2 rolas ou com 2 pombinhos, um em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto, levá-los o sacerdote, que oferecerá primeiro a vítima pelo pecado, quebrando-lhe a cabeça, perto da nuca, sem desprendê-la. Aspergirá a parede do altar com o sangue da vítima pelo pecado, e o resto do sangue será espremido ao pé do altar. Este é um sacrifício pelo pecado. Fará da outra ave um holocausto segundo os ritos. É assim que o sacerdote fará por esse homem a expiação do pecado que ele cometeu, e ele será perdoado. Se não houver meio de se encontrarem 2 rolas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado cometido o 10º de um efá de flor de farinha, em sacrifício pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá incenso, porque é um sacrifício pelo pecado. Trará o sacerdote, que dela tomará um punhado como memorial, e a queimará sobre o altar, entre os sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor. Este é um sacrifício pelo pecado. É assim que o sacerdote fará expiação pelo pecado cometido por esse homem, em uma dessas coisas, e se ele será perdoado. O que sobrar será do sacerdote, como na oblação.